nós temos buscado trazer através das mensagens desde o início do mês o que resumimos em uma visão ampliada de evangelismo pessoal. E estamos vendo também 5 propósitos de Deus para a igreja. Nós já vimos que toda vontade, plano e propósito de Deus convergem, se voltam para uma única pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo. O texto diz, Efésios 1, 9 e 10, Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que Ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Isso significa que Jesus, que o Pai fez do Filho o centro de todas as coisas. Aquele que Ele fez e faz, para quem Ele faz convergir, vir todas as coisas. E é por isso que o texto diz também no verso 11 que nós fomos feitos herança de Deus, predestinados como igreja, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. E vimos também que a igreja, por estar ligada a Cristo, porque a igreja é Cristo, é o seu corpo, não há como desvincular os membros do corpo de Cristo, nem Cristo dos membros do corpo dele mesmo. Então não há como ser igreja sem estar ligado a Cristo. Então eu e você estamos ligados a Ele desde que cremos nele e nos identificamos com ele na sua morte, no seu sepultamento e na sua ressurreição. Nós passamos a ser dele, a pertencer a ele e a estar nele. Não existe cristianismo sem igreja. Eu não preciso de igreja. Estranho, né? Que um membro do corpo possa dizer, eu não preciso do resto do corpo. Ele vai sair andando aí, o dedo vai andar por aí, o olho vai dar umas voltinhas por aí. Não tem como. Então, não existe igreja sem membro e não existe membro sem igreja. Isso aí pode ser tudo menos igreja. E a igreja foi instituída pelo Senhor Jesus e ela deve ser prezada, deve ser considerada, e nós precisamos conhecer o que é igreja. Nós já vimos praticamente os 4 primeiros propósitos de Deus para a igreja. Primeiro é sermos e vivermos para o louvor da glória de Deus. O segundo, sermos santos e irrepreensíveis diante dele, aperfeiçoados na sua palavra. Terceiro, expressarmos a vida de Cristo por meio da unidade do seu corpo, a igreja. Em quarto lugar, expressarmos o amor de Cristo através do seu corpo, a igreja. Em quinto lugar, nós queremos ver hoje tornar Cristo conhecido ao mundo através do seu corpo, a igreja. Nos 4 primeiros propósitos, a ênfase é no ser. Sermos e vivermos para o louvor da glória de Deus, sermos santos e irrepreensíveis diante dele e aperfeiçoados na sua palavra, expressarmos a vida de Cristo por meio da unidade do seu corpo, a igreja, expressarmos o amor de Cristo através do seu corpo.
sermos e vivermos os propósitos de Deus para o corpo de Cristo, a sua igreja, despertará nas pessoas o interesse por Jesus. A menos que sejamos igreja, como a Bíblia diz que eu e você devemos ser e viver, o mundo não terá nenhum interesse em conhecer aquele que se manifesta através da sua igreja. Então, Jesus deve ser visto na igreja, ele deve ser enxergado na igreja. E se isso não ocorrer, ninguém terá qualquer interesse em qualquer um de nós, porque a menos que nós estejamos nele, vivamos por meio dele, para ele, então a vida dele não pode se manifestar em nós. E se nós não formos a igreja que ele quer e planejou para nós, jamais o mundo poderá vê-lo na sua igreja e terá qualquer interesse em conhecê-lo. Por isso, ao verem Jesus em nós, então elas terão interesse, se a igreja revelar Cristo, de saber mais sobre Ele. É por isso que o quinto propósito de Deus para a igreja, que nós estamos examinando, é tornar Cristo conhecido ao mundo através do seu corpo, a igreja. Não é sem razão que Jesus disse que nós somos o sal da terra. Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, isto é, sem sabor, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vocês são o sal da terra. Para que serve o sal? O sal serve para dar sabor aos alimentos. O sal serve para muitas outras coisas também, mas queremos enfatizar sobre tudo isso, porque cremos, depois de um exame bem apurado do texto, tão simples e tão conhecido, nós chegamos à conclusão que Jesus queria destacar aqui a capacidade que o sal tem de dar sabor ao alimento que nós ingerimos. Quando nós gostamos muito de um alimento, nós dizemos que esse alimento é saboroso. Se a nossa maneira de ser, de viver e de falar expressa aquilo que Deus é, então isso vai provocar um desejo das pessoas serem assim. Vejam que Jesus disse, porque Ele é o nosso modelo, e Ele é o padrão para mim, para você, e lá no Evangelho de João, no capítulo 14, quando Jesus disse no verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês me conheceram, conhecerão também o meu Pai. Desde agora vocês o conhecem e têm visto. Filipe disse a Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu, há tanto tempo estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você diz, mostre-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês, não as digo por mim mesmo,
mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim, creiam ao menos por causa das mesmas obras. Você vai dizer, Jesus é Jesus. Sim, Ele é o cabeça da igreja e o propósito dele é que nós estivéssemos unidos a Ele e ao Pai, como veremos com a graça de Deus ainda, mais uma vez. Então, se a nossa maneira de viver, a maneira de agir, a maneira de falar, a maneira de nos conduzirmos é semelhante à forma de Deus agir, proceder, então isso vai despertar nas pessoas o interesse por Deus. Mas se nós manifestarmos aquilo que é a nossa carne, aquilo que é a nossa natureza humana, então vai ficar ruim. Eu não estou dizendo para você fingir que é uma coisa que você não é. Eu estou querendo dizer que o plano de Deus é que eu e você vivamos aquilo que Ele planejou para a sua igreja. E o plano dele é que nós vivamos por meio de Jesus. Jesus deve ser visto na igreja, porque Ele é a igreja, Ele é o cabeça da igreja, nós somos membros do seu corpo. Então, as pessoas deveriam ficar impressionadas com a nossa maneira de ser, de agir e de proceder, de tal maneira que elas sentissem o desejo de saber qual é o segredo. Qual é o segredo da sua maneira de agir? Por que você faz assim? Por que você age dessa maneira? Por que você fala desta outra maneira? Eu sei que se você for olhar para você, talvez você fala, bom, vou desistir de tudo, porque eu não sei de você, mas enquanto eu estava meditando nesse texto, eu comecei a olhar para trás e vi quanta besteira eu já fiz. Quantas coisas que eu fiz e que não devia ter feito. Não estou falando de coisas terríveis, monstruosas, não. Estou falando de ocasiões em que eu não manifestei a vida do Senhor. E não foi de propósito, não foi por... Foi por total desconhecimento daquilo que realmente o Senhor planejou para mim, para você, como igreja do Senhor. E eu creio que falta conhecimento à igreja do Senhor Jesus, inclusive essa igreja. Eu sei que você ouve aqui domingo após domingo a palavra, agora o que você tem feito com o que você tem ouvido? Porque se você ouve só para adquirir conhecimento e cumprir uma obrigação, isso não vai lhe adiantar nada e não vai fazer de você igreja. É preciso que nós, quando estivermos aqui, estejamos desejosos de entender a vontade de Deus para mudar a nossa maneira de ser. É isso que a Bíblia chama de renovação da mente. Quando a nossa mente é renovada numa determinada área, isso muda o nosso procedimento. Eu confesso a vocês que se eu fosse começar tudo de novo hoje, eu começaria de maneira totalmente diferente. Mas, infelizmente, isso não é possível, não é? Mas daqui para frente a gente pode mudar a maneira de nos conduzirmos e agirmos. Agora entenda o seguinte, não por força do seu esforço, mas pela graça e pelo poder que Deus já colocou à minha e à sua disposição. Agora cabe a mim escolher, eu quero, eu desejo agir e proceder assim,
É reconhecer que você não pode por si mesmo. Jesus ensinou isso de montão na sua palavra. Capítulo 15 do Evangelho de João, isso é trabalhado. Eu sou a videira verdadeira, o meu pai é agricultor. Todo ramo que estando em mim e não dá fruto, ele corta. Eu não quero falar de mim mesmo, porque senão eu erro, né? Mas vamos lá. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o que cuida da vinha. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, ele limpa para que produza mais fruto. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. A palavra limpa, a palavra purifica, né? Para a salvação e depois para a renovação da mente. Ele diz, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir frutos por si mesmo, vamos entender isso. Eu e você não podemos produzir o fruto de Deus. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Não há vida em nós, a menos que permaneçamos nele. Isso implica em permanecer na palavra. Para isso você tem que buscar a Deus na palavra, você tem que orar. Isso é feijão com arroz, gente. Isso é coisa que eu digo aqui toda semana quase. Mas se eu perguntar, você lê a Bíblia diariamente? Nem todo mundo aqui faz isso. Nós damos versículos para você memorizar, poucos memorizam textos, poucos estão preocupados em memorizar a palavra de Deus. E a Bíblia diz que é para eu e você memorizarmos a palavra de Deus. A Bíblia não diz que é para eu e você fazermos todo o esforço para agradar a Deus. A Bíblia diz que eu dependo dele, foi o que eu acabei de ler. E eu preciso de comunhão com Ele, eu preciso orar, eu preciso me dobrar diante dEle e reconhecer, eu preciso de Ti. Isso não é de vez em quando, uma vez ou outra, é todo dia, é o tempo todo. Tudo que eu e você fizermos, nós precisamos buscar o Senhor. Então, isso é vida, não há sentido em você viver como membro do corpo sem estar relacionado com a cabeça o tempo todo. Jesus é o cabeça do corpo, nós somos membros, então precisamos estar conectados com Ele, precisamos estar vinculados a Ele, não apenas legalmente, mas devemos receber dEle a vida que Ele oferece, os meios e os recursos que Ele nos dá através do Seu Espírito, por isso que nós recebemos o Espírito de Deus. Muito bem. Então, se a nossa maneira de ser, de viver e de falar expressa aquilo que Deus é, que desejo isso vai provocar nas pessoas de bem? Isso vai provocar nelas o desejo de saberem por que você faz assim. E vão ter o desejo de conhecer qual é a razão da nossa fé. Há um texto na primeira epístola de Pedro que diz assim, capítulo 3, a partir do... O texto diz assim no verso 9, não paguem o mal com o mal, nem ofensa com ofensa, pelo contrário, respondam com palavras de bênção, pois para isso mesmo vocês foram chamados, a fim de receberem bênção por herança. Pois aquele que quer amar a vida e ter dias felizes, refreia a língua do mal, e evite que seus lábios falem palavras enganosas. Afaste-se do mal, pratique o bem, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la.
porque os olhos do Senhor repousam sobre o justo, seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra os que praticam o mal. Ora, quem há de maltratá-los, se vocês forem zelosos na prática do bem? Mas mesmo que venham a sofrer por causa da justiça, vocês serão bem-aventurados. Não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Por que você tem uma esperança? Por que você vive numa esperança que o mundo não dá? E ele diz assim: mas façam isso com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam mal de vocês fiquem envergonhados, esses que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo. Então, o que Pedro está nos ensinando é que à medida em que nós fazemos o que a palavra de Deus diz para eu e você fazermos, isso vai despertar nas pessoas o interesse em saber qual é a razão da esperança que é em nós. Por que vivemos assim? O que é que nós esperamos? Qual é a maneira? Por que nós temos atitudes diferentes das demais pessoas? Para o bem, né? Para fazer o que é certo, o que é direito, o que é justo. E aí ele diz que nós devemos fazer isso com mansidão, e para que as pessoas não encontrem espaço para falarem mal de nós, mas fiquem envergonhadas com o nosso bom procedimento em Cristo. Então, vamos prosseguir. Alguém já disse que a função do sal, nós estamos falando, Jesus disse que nós somos o sal da terra, e a função do sal é dar sabor aos alimentos. Mas alguém já disse que se nós formos o sal da terra, então as pessoas sentirão sede. Sede de quê e de quem? Sede daquele que é a água da vida. O sal provoca sede. E se nós formos o sal da terra, as pessoas terão sede não de nós, mas daquele que eles vão ver em nós. E vão ter interesse pela água da vida. Jesus disse: quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Então, o sal tem essa capacidade. Nós, voltando para Efésios 1, 11 e 12, nós somos herança do Senhor, predestinados para sermos para o louvor da glória de Deus. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Nós fomos feitos herança de Deus. É aquilo que Deus vai herdar. Por isso que nós somos dele, somos possessão dele, somos herança dele. Para que nós, Igreja de Jesus Cristo, fomos predestinados segundo o propósito de Deus, o texto responde, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Então, o propósito de Deus para nós como igreja é que nós sejamos para o louvor da glória dele.
para o louvor da sua glória. Então, o que eu e você temos que perguntar é se nós estamos vivendo para o louvor da glória de Deus. Se a nossa vida está realmente refletindo aquilo que Deus é. Temos buscado viver para o louvor da glória de Deus. Eu tenho esse objetivo, eu tenho esse propósito, porque se você não tem esse propósito, você não vai viver para a glória de Deus. Também em Efésios 1:4a. Efésios 1:4a. Cadê o Efésios 1:4? Ah, está aí. Diz assim: antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Eu creio que, em sentido absoluto, isso é só na glória. Mas, quando chegamos no capítulo 4, nós encontramos isso. Ele mesmo, Jesus, é dele que o texto vem falando, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao... Então, com que propósito Deus colocou essas pessoas na igreja? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Então, o que Deus deseja é que eu e você sejamos aperfeiçoados, sejamos consertados, endireitados, feitos de novo, conformados àquilo que Ele planejou e nos deu como padrão na pessoa de Jesus Cristo. Então, de acordo com esses versos, qual é o plano de Deus para nós? É que vivamos de maneira santa e irrepreensível. Que sejamos aperfeiçoados. Não temos que nos contentar com a vidinha que vivemos até aqui. Você vai dizer, olha, eu tenho uma estrada de vida enorme. Não sei quanto tempo ainda vou estar nessa estrada aqui, nesse mundo. Mas, dia após dia, eu aprendo que tenho que mudar, que tenho que melhorar, tenho que deixar de ser o que eu vinha sendo, porque eu e você temos muito que mudar. Na nossa maneira de ser, de agir, de proceder, de falar. E temos que orar sabendo que estamos pedindo, quando pedimos por quebrantamento. O que é quebrantamento? É pedir que Deus quebre a minha vontade para que a dele seja estabelecida. Então, Deus não vai fazer isso se eu não quiser, se eu não tiver esse desejo de mudar. É preciso que eu e você queiramos ser mudados, transformados. Agora, a pergunta que fazemos é até quando? E o texto responde, Efésios 4:13, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, até quando eu vou ser aperfeiçoado? O propósito é que eu seja como Jesus foi. Você vai dizer, eu nunca serei, sim, mas o alvo dele para mim e para você é esse. Ele trabalha na minha vida e na sua para isso. Agora, se eu não tenho esse alvo, se eu não tenho esse objetivo, eu não vou sair do lugar. Vou permanecer no mesmo estado em que eu sempre estive. Então, todos os dias temos que mudar. E essas mudanças não param até que Jesus nos leve para estar com Ele. Quer pela morte, quer pela sua segunda vinda. Então a pergunta que
precisamos fazer é se nós temos buscado ser continuamente aperfeiçoados, como é o plano dele para a sua igreja. Jesus orou pedindo isso para a igreja. João 17, 20 e 21. Ele diz, não peço somente por estes, se referindo aos discípulos que estavam perto dele, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que esses que estavam perto dele, falarem, a fim de que todos sejam um, e como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também estejam eles em nós. Para quê? Para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, qual é o propósito de Jesus para a sua igreja? Expresso na oração que ele fez ao Pai nesses 2 versos, que todos nós sejamos um. Um com ele, um nele e um com uns com os outros. Para quê? Para que o mundo creia que Jesus foi enviado ao mundo pelo Pai. Então, eu e você devemos ser a expressão daquilo que Deus é. Aí você vai dizer, e se eu falhar? Com certeza, todos nós podemos não devemos, mas estamos sujeitos a errar. Mas como é que Deus continua sendo visto em nós? Eu já disse aqui 1000 vezes, é quando eu reconheço que eu errei, eu digo, me perdoa, você, fulano, porque eu errei com você, eu pequei contra você, e eu pequei contra o meu Deus, me perdoa. E você então vai pedir, Deus, me purifica e me ajude a ser o que eu não consegui ser. Esse é o processo. É isso que o Senhor planejou para mim e para você. É assim que as pessoas vão ver Jesus em nós. Jesus não errou. Não teve que pedir perdão para ninguém, mas eu e você temos que pedir quando errarmos. Isso glorifica a Deus. Isso exalta a Deus. Não quando eu erro, mas quando eu peço perdão. Perdão tem um poder extraordinário de quebrar barreiras, destruir fortalezas e anular sofismas e toda altivez que se levanta contra a vontade de Deus. Quando nós nos humilhamos e reconhecemos as nossas falhas e fraquezas, isso nos eleva e faz com que o Senhor seja visto em nós. Porque eu reconheço e digo para todos, olha, não é assim que ele ensinou para mim. Não é assim que ele ensina na sua palavra. Jesus também disse, João 17, 22 e 23, eu lhes transmiti a glória que me deste para que sejam um como nós o somos. Eu neles, ou seja, eu na igreja, e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Veja Jesus orando para que nós sejamos aperfeiçoados na unidade. É difícil viver e conviver uns com os outros? Sim. Mas ele diz, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Para que a igreja possa ser um com Jesus e com o Pai,
O que é que Deus nos deu? O seu Espírito. Ele nos transmitiu a mesma glória que o Pai lhe dera, o Espírito Santo. É isso que ele disse. Eu lhes transmiti a glória que me deste. Que glória é essa? É o Espírito de Deus. Nós não podemos nos esquecer que Jesus veio aqui como homem e que ele viveu a sua vida na dependência do Espírito de Deus. Ele não fez a sua vontade, ele fez a vontade de Deus através do seu Espírito. Ele fez a vontade do Pai através do Espírito de Deus que habitava nele. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um como nós somos, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. Para que a igreja possa ser um com Jesus e com o Pai, o que é que Jesus nos deu? O seu Espírito. Então, cabe a nós perguntar, será que estamos conscientes de que o Espírito de Deus habita em nós? E se ele habita em nós, que diferença faz a sua habitação em nós? Em que sentido isso afeta a minha e a sua vida? Será que temos resistido ao Espírito Santo? A Bíblia diz, se hoje ouvides a sua voz, não endureçais os vossos corações, como aconteceu lá no deserto. Então nós temos que entender que se somos dele, o Espírito de Deus habita em nós, e ele não está ali só para enfeitar pavão. É assim que diz? É? Então ele está ali para nos guiar, nos dirigir. Ele é gentil, ele não obriga ninguém, mas ele fala o tempo todo comigo e com você. A questão é se nós estamos alinhados com a palavra de Deus para saber que essa direção que ele dá para mim e para você vem dele. Se eu não estiver familiarizado com a palavra de Deus, eu não vou discernir. E a minha tendência vai ser seguir a minha carne, os meus pensamentos e a minha vontade, não a vontade dele expressa na sua palavra e por meio do seu Espírito. Jesus também disse, eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Então, qual é o mandamento que Jesus nos deu, que nos amemos uns aos outros? Qual é o modelo de amor, do amor ou de amor que Jesus nos deu para amarmos uns aos outros, assim como eu os amei? Como é que Jesus amou os seus discípulos? Já disse aqui mais de uma vez, nesses últimos domingos. João 13:1 diz que Jesus, tendo amado os seus, amou-os até o fim. Até aqueles que o abandonaram, seus próprios discípulos, aquele que o negou, ele não deixou de amar nenhum deles. Será que nós temos amado uns aos outros? Aqueles que pisam na bola com a gente, que tratam a gente mal, que não respeitam, que não têm a mínima consideração com você, comigo, com quem quer que aqui esteja. Será que nós temos conseguido orar por essas pessoas e pedir que Deus as perdoe, que Deus as abençoe? Porque é isso que eu e você devemos fazer. Jesus nos ensinou a orar pelos nossos inimigos, até mesmo aqueles que nos maltratam e nos perseguem. E muitos, porque não estão andando no Espírito, vão ser instrumentos nas mãos do diabo. Vocês lembram que Jesus repreendeu o diabo na vida de Pedro? E ele estava crendo que estava fazendo o melhor para Jesus, querendo proteger Jesus de todo mal, como se ele pudesse fazer isso, né? Não, isso nunca vai te acontecer quando Jesus falou que ia à cruz.
Jesus diz: para trás de mim, Satanás, porque tu não cogitas das coisas de Deus, mas sim das do quê? Dos homens, exatamente. Então, esse amor não existe no ser humano, não. Esse amor existe em Deus e em nós, porque ele foi derramado no nosso coração pelo Espírito que nos foi dado. Agora, estamos vivendo no Espírito ou estamos vivendo na carne? Será que nós temos consciência da maneira como Jesus nos amou? E como Ele nos ama? Você já parou para pensar quantas vezes você tem pisado na bola com Deus? E Ele não deixou de amar você por causa disso. Mas a Bíblia diz que eu e você precisamos nos arrepender daquilo que fazemos e mudar de rota, mudar de direção. Nisso todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Como as pessoas conhecerão que nós somos seus discípulos? A sua igreja. Ele disse: nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Você vai dizer: é tão difícil. Eu digo: é impossível. Para você e para mim, mas não para ele. Isso só nos faz entender que eu e você não estamos vivendo a palavra de Deus quando falhamos em fazer aquilo que Ele planejou para mim e para você. Todas as vezes que eu tenho a vontade de enforcar alguém, que ele se dê mal, que ele... Recentemente eu ouvi uma pessoa dizer assim, uma pessoa, bom, eu não vou nem dizer, para não dar dica para ninguém, eu tenho raiva de fulano. Estava expressando aquilo que é a carne dela total. Então, são coisas que eu e você jamais deveríamos dizer, porque isso não procede de Deus. A 1 de João, capítulo 2, versículo 15, diz assim: não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O texto diz que se eu amar aquilo que é a minha natureza humana, aquilo que é do mundo, o amor do Pai não está em mim. O amor do Pai vai se revelar em amor. E o amor não faz mal ao próximo, o amor não deseja o que é mal, não deseja o que é errado. O desejo vem, a carne deseja o mal. Mas cabe a mim, a você, dominar. Quando Caim ficou irado contra o seu irmão, aliás, ficou irado, Deus perguntou a ele: por que descaiu o teu semblante? Vamos lá para Gênesis 4. Gênesis 4, o Senhor lhe disse, 4, 6. Então o Senhor lhe disse: por que você anda irritado? E por que essa cara fechada?
Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta. O desejo dele será contra você. Mas é necessário que você o domine. Desde o Gênesis está falando da necessidade que eu e você temos de dominar a nossa carne. Como? Pelo Espírito de Deus, é uma escolha. Eu não tenho poder para isso, mas o Espírito de Deus me capacita para isso. Olha, não pense você que eu sou o que eu não sou. Não sou diferente de você. Tenho as mesmas fraquezas, as mesmas limitações, gritam o tempo todo. E a minha carne é igual à sua. Em nenhum momento sou melhor do que quem quer que esteja aqui. Agora, é necessário que eu e você façamos a escolha. Eu quero fazer a vontade de Deus. Se eu errar, eu vou pedir perdão. Se eu falhar, eu vou pedir perdão. Mas eu quero e eu vou perseguir esse caminho. Porque é o caminho que o Senhor planejou para mim e para a igreja. Você não está aqui para cumprir um ritual religioso, um legalismo religioso. Fui à igreja, cumpri a minha obrigação. Vim de manhã, não preciso vir à noite, porque eu já fiz a minha obrigação. Isso te dá uma paz, né? Aí você fica em paz com a sua consciência, porque você já cumpriu a sua obrigação. Isso é legalismo. Isso não é palavra de Deus. Não existe negócio de cumprir obrigação. Se você vem aqui só para cumprir obrigação, você entra e sai do mesmo jeito que você veio, que você cumpriu a obrigação, tá tudo legal. Não está não. Nós estamos aqui para sermos aperfeiçoados. Através da palavra. E palavra de Deus é coisa para ser levada a sério. O seu desejo será contra você, mas cabe a você dominá-lo. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos se tiverem amor uns aos outros. Como as pessoas conhecerão que nós somos discípulos de Jesus? Ele diz, nisso todos conhecerão que vocês são meus discípulos se tiverem amor uns aos outros. A pergunta que podemos e devemos fazer é, as pessoas conhecem que você é um discípulo de Jesus no seu trabalho, na maneira como você trata os outros, na maneira como você convive com as pessoas difíceis, elas têm visto Jesus em você? Vocês são o sal da terra. O que Jesus diz que nós somos? O sal da terra. Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, ou seja, sem sabor, como lhe restaurar o sabor? Jesus diz, para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Se nós não tivermos sabor, as pessoas vão pisar, não só em nós, mas também em Jesus, porque vão nos identificar com Jesus como sendo aquilo que eu sou, aquilo que eu estou manifestando. Se o sal vier a ser insípido, isto é, sem sabor, não há como restaurar o seu sabor. Ou nós somos sal, ou não somos. Ou temos sabor, ou não temos. Se somos de Jesus, nós temos sal. Agora, o que tem saído é sal genuíno.
eu não quero desanimar você não, tá? Talvez você diga, eu vou desistir. Muitos desistem mesmo. Jesus disse que o semeador saiu a semear, e parte da semente caiu à beira do caminho, as aves vieram e levaram a semente, a palavra de Deus. Outros caíram em terreno rochoso e não tinham profundidade. Quando o sol veio, queimou, começou a crescer, mas morreu. E outra caiu entre espinhos que a sufocaram, e são a atração que as riquezas exercem sobre as pessoas, o desejo de ganhar, de ter, as facilidades que o mundo oferece, os prazeres que o mundo oferece, sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Mas houve semente que caiu em terra boa e produziu a 100, a 60 e a 30 por um. A semente deve produzir o fruto, e o fruto é Jesus. Nós somos os ramos, e o que sai no ramo, se estiver ligado à videira, é aquilo que a videira produz, não é o que o ramo produz. O ramo não produz nada, quem produz é a videira. Se estivermos na videira, o que vai sair é coisa boa. Então temos que entender isso. E a minha palavra não tem um propósito de derrubar você, mas de derrubar aquilo que eu e você somos da nossa carne, para que busquemos aquilo que é do Espírito de Deus, para que a nossa vida seja mais do que meras palavras, e se forem palavras, que sejam palavras que abençoam, palavras que edificam, palavras que constroem, e não palavras que destroem. A Bíblia diz que, Colossenses 4, então... E agora? Onde fala que a nossa palavra deve ser sempre temperada com sal. Eu estou em Filipenses, por isso que eu não estou achando. Colossenses 4, tá? Continuem a orar, vigiando em oração com ações de graça ao mesmo tempo. E 6. Sejam sábios no modo de agir com os que são de fora e aproveitem bem o tempo. Que a palavra dita por vocês seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibam como devem responder a cada um. Bem, concluímos então 5 propósitos de Deus para a igreja. Primeiro, sermos e vivermos para o louvor da glória de Deus. Segundo, sermos santos e irrepreensíveis diante dele e aperfeiçoados na sua palavra. Terceiro, expressarmos a vida de Cristo por meio da unidade do seu corpo, a igreja. Quarto, expressarmos o amor de Cristo através do seu corpo, a igreja. Quinto, tornar Cristo conhecido ao mundo através do seu corpo, a igreja. Por isso Jesus disse, vocês são o sal da terra. O propósito do Senhor para nós é que sejamos sal da terra. E o sal dá sabor. O sal torna os alimentos gostosos, desejáveis. Precisamos ter o mesmo sabor que tem e teve quando aqui esteve como homem
o pão da vida. Jesus disse: eu sou o pão da vida. Foi para isso que ele nos transmitiu a mesma glória que o Pai lhe deu para viver aqui como homem. Então vamos buscar a presença de Deus e vamos nos valer da glória que Ele nos deu, até que estejamos na glória eterna.